Jó verso 6, Jó 6, verso 6. Olha o que Jó diz. O comer sem sal, o que é? Insípido. Haverá gosto na clara do... Ele está falando que a vida está o que ali? Sem graça, sem sentido. Quando Jesus vai aplicar essa palavra aqui, Jesus diz assim: qual entre vós, que se um filho pedir pão, coloca lá para mim, Lucas 11, Lucas 12 ou 11, vamos lá, Lucas 11, a partir do verso 12. Põe a partir do 9 para você entender. Eu vos digo, pedi, dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei, se abrir-se-vos-á. Diga assim: 2019, eu vou viver o tempo das portas abertas na minha vida. Você vai viver o tempo do quê? Deus está dizendo que aquilo que quando você pedir, fala assim, entre aquilo que você pede a Deus e a resposta, existe um tempo chamado espera. Entre aquilo que você pede a Deus e a resposta que você quer, existe o quê? Existe o quê? E é onde que a gente se perde? A gente não se perde para pedir. A gente se perde quando Deus nos coloca o quê? Na sala da espera. É a sala da espera que fez que Abraão deitasse com Agar, no capítulo 16 de Gênesis. Vou repetir. Abraão tinha que gerar com 100 anos de idade. Com quantos anos que Abraão tinha que gerar? Com quantos anos Abraão tinha que gerar? A Bíblia vai dizer que ele vai deitar com Agar. Ele está com 86 anos de idade quando ele vai gerar Ismael. Faltava quantos anos para gerar Isaac? 14. Pastor, o que Deus falou com o senhor? Vou passar para você agora. Tem gente aqui que já está quase perto da porta abrir. Tem gente aqui que já está quase perto para sair dessa guerra que você está vivendo em pé. Como é que eu venço a sala da espera? Se assenta. Como é que eu venço a sala da espera? O texto aqui é claro. O texto aqui vai dizer que para me vencer, verso 10. Verso 10. Lê comigo a igreja. Porque qualquer que pede, recebe. Verso 11 agora. Pega a tua mão e diga assim: eu só venço o poder da espera na minha vida quando eu aprendo que Deus não relaciona com bastardo. Deus se relaciona com filho e filha. Vou falar devagar. A maioria de nós não temos milagre da parte de Deus, porque nós não sabemos o Pai que nós temos. Alguns de nós lidamos com Deus como se Deus fosse um carrasco, um policial celeste, alguém que não tem o controle da nossa história na mão. O que nós precisamos entender, que Ele como Deus,
quando ele morreu na cruz do Calvário, ele resgatou a paternidade, o direito que ele tem. Que direito? De te chamar de filho, de te chamar de filha. Vou repetir: quando Deus morreu na cruz do Calvário, Ele te arrancou do império das trevas, Ele te arrancou do império de Satanás e transplantou em você o reino da luz. Eu estou falando isso desde semana passada, mas eu preciso dizer para ti que Satanás não pode fazer o que dá na teia dele de fazer. O diabo não pode te destruir, porque você tem pai. Eu vou repetir, olha para quem está do teu irmão, diga: em 2019, Satanás não vai poder fazer o que deu vontade dele fazer na minha vida, porque Deus, como pai, vai levantar para me proteger. Qual é o ofício do pai? O ofício do pai é ser provedor. O ofício do pai é ser protetor. Se o camarada condiz com o nome que ele tem, pai, porque o que tem de pai aí, né? Mas se o camarada condiz com o nome de pai que ele tem, a primeira coisa que como pai ele tem que fazer é prover para quem ele gerou. Por isso que quando Deus vai arrancar o povo do Egito, a primeira coisa que Deus faz é a nuvem e a coluna. Vou repetir. Deus, como pai, ele disse: o meu filho não pode pegar o sol escaldante, nem o vento da noite, nem o frio da noite pode tocá-lo. Escute, quando você entrou dia 31 para dia 1º, Deus colocou sobre a sua casa, Deus colocou sobre a sua família uma nuvem durante o dia e uma coluna de fogo durante a noite. Deixa eu falar isso aqui com toda a autoridade: Satanás não vai tocar na tua casa, Satanás não vai tocar na tua família, porque Deus colocou uma nuvem de testemunha e uma coluna de firmeza lá dentro da tua casa. Quem crê reage. Peraí, aonde o pacto foi feito? Aonde a aliança de Deus como pai foi feita? No capítulo 15 de Gênesis, quando Deus vai fazer Abraão dormir. Abraão vai oferecer o culto para Deus. Pastor, como é que o senhor sabe que é culto? Por causa dos 5 tipos de oferta que tinha lá. E uma das ofertas que tinha lá era a oferta da pombinha. Foi a única que não foi dividida pela metade, porque é o tipo do Espírito Santo. O Espírito Santo não pode ser partido, ele pode ser compartilhado. Deixa eu pregar para outro povo aqui. Fala para o teu irmão assim: o Espírito Santo que Deus vai colocar na tua vida por esses dias. Fala forte: o Espírito Santo que Deus vai colocar sobre a sua vida, ele vai entrar de tal forma dentro da tua casa, que ele vai ser compartilhado com todos que estarão debaixo do teu teto. Eu vou repetir: o Espírito Santo dentro da tua casa vai ser tão verdade, que ele vai pegar aquele menino rebelde, aquela menina rebelde, ele vai pegar aquela pessoa sem rumo e sem direção, e a poção que tem em você vai contagiar a tua casa ao ponto de marcar a tua casa. Vou falar de novo. Qual graça, qual unção,
Qual autoridade? Diga assim: a unção. Fala forte, meu irmão. Diga: a unção que estará na minha casa vai quebrar todos os jugos. A unção que estará onde? A unção que estará onde? Isaías 10, 27 diz o quê? A unção, põe aqui para mim. O texto diz aqui, ó: e acontecerá naquela sexta-feira. Vou falar de novo. E acontecerá naquela sexta-feira que a sua carga será tirada do seu ombro, e o seu jugo do teu pescoço, e o jugo será despedaçado por causa da unção. Eu vim profetizar para ti que nessa primeira sexta-feira, o Deus que chamou a nuvem como testemunha, o Deus que chamou a coluna como firmeza, está dizendo: eu vou entrar dentro da tua casa, eu vou entrar dentro da tua família, e tudo que não foi eu que coloquei, eu vou pôr para fora. Eu vou repetir: essa depressão não foi ele que colocou, essa tristeza não foi ele que colocou, esse câncer não foi ele que colocou, essa AIDS não foi ele que colocou, esse problema conjugal não foi ele que colocou, e se não foi ele, o jugo será despedaçado. Olha para esse crente morto que está do seu lado. A unção vai retirar da tua casa o que Deus não colocou. Diga: Deus nesta noite está te dando uma vassoura espiritual, e todo o mal que o diabo tentou colocar lá na tua casa, a graça de Deus em você. Ei, Jó tem 10 filhos, 10 filhos mortos. Os 10 primeiros filhos de Jó morreram, mas os outros 10 não morrem. Eu vou dizer: os 10 primeiros filhos de Jó morreram, mas os outros 10 não morreram. Sabe o que eu vim profetizar para ti? Em 2018 entrou coisas dentro da tua casa que morreram, mas em 2019 não morre, não morre, não morre, não morre. Levanta a tua mão e diga: em 2018 teve coisas, teve projetos, teve sonhos que bateram na minha mão e morreram, mas em 2019 não morre, não morre, não morre, não morre, não morre, não morre. Entre os 10 filhos, parece que eu vejo Deus cumprindo o Salmo 2, porque o Salmo 2 diz que Deus dá gargalhada dos nossos inimigos. O Salmo 2 diz que Deus dá risada. Teve gente que viu coisa morrer. 2, continua lendo, porque os outros depois. Vamos lá? Está aí no 2. É o 2, querido, acha aí. Que diz que Deus dá gargalhada dos nossos inimigos. Pega a sua mão e fala comigo assim: teve gente que viu 10 caixão e disse assim: nunca mais na casa deste Jó aí tem alegria. Aí Deus, só para contrariar, num tempo que mulher não era contada,
O nome de mulher não aparecia. A prova disso que na Bíblia só vai aparecer o nome de duas no Velho Testamento: a de Débora e de Uda. Joquebede. Era quase raro o nome de mulher na Bíblia, no Velho Testamento. Aí Deus vai fazer de uma tacada só. Põe o nome da menina aí, Gemima, e escreve o nome dela. Põe o nome da outra aí, Késia, escreve o nome dela. Põe o nome da outra aí, Keren Apuk, escreve o nome dela. Gemima significa pomba, lugar alto. Deus está dizendo: quando eu tirar o luto da casa de Jó, eu vou colocar em lugar alto. Ah, meu irmão, era para tu ter dado glória a Deus. Diga assim, diga: quando Deus entrar lá na minha casa, por causa da unção, o tempo de deserto, cabisbaixo, triste, depressivo, acaba, porque Deus me convida para lugares altos. Será que eu vim pregar essa mensagem para a igreja certa? Eu vim te dizer que em 2019 não é mais tempo de viver o jugo da opressão, o jugo da depressão, da palavra negativa, da indiferença de alguém. É o tempo de erguer a cabeça e dizer: Deus é comigo, Deus vai me dar vitória. A unção na minha casa desfez o jugo. Diga: na minha casa vai ter troca. Diga forte: na minha casa vai ter troca. Na minha família vai ter troca. Diga: na minha casa sai o lobo e entra o leão da tribo de Judá. Sai o lobo e entra o leão da tribo de Judá. A unção tem o poder de denunciar o que é falso na minha vida e na sua vida. Diga para o teu irmão assim: a unção, ela tem o poder, ela tem a graça de denunciar o que é falso. A unção tem o poder de quê? Qual que era a verdade? A verdade era a verdade de Gênesis capítulo 49. Que verdade, pastor? Que o cedro jamais arredaria de Judá. Então significa que quem tinha que ser rei era alguém da tribo de Judá. Só tem que a Bíblia vai dizer, por causa do pedido do povo, não pedido de Deus. Porque tem hora que a gente tira Deus do trono e coloca confiança em homem. Tem hora que a gente tira Deus do que a gente pede e a gente lembra do amigo que pode resolver. Vou repetir. A Bíblia vai dizer que o povo pediu, porque eles queriam ser igual às nações seguintes. Porque Israel era a única nação que não tinha rei. E por não ter rei, Deus governava elas. Vou repetir. Por eles não ter rei, eles eram dirigidos pelos juízes. Ainda que os juízes fossem falhos, Deus não era falho. Aí diz a Bíblia que eles, por não querer que Deus esteja no controle da vida deles, eles colocam homens para dirigir a vida, igual eu e você. Porque quando Deus controlava a nossa vida, você via em quanta besteira que você não se metia. Você vigiava mais, falava menos, compartilhava o seu coração com poucas pessoas. Porque tem pessoas que eles vivem da sua aparente derrota para vomitar elas quando for favorável a elas. Me escuta com carinho.
estou te falando de paternidade. Aquilo ofendeu mais ao povo do que a Deus, porque o povo pediu a Deus um rei. Ele disse: Senhor, dai-nos um rei. Aí Deus disse: vocês querem ficar igual à nação seguinte? Então eu vou dar a vocês a um rei. Aí quem se apresentou? O falso. Porque o verdadeiro tinha que vir da tribo de Judá. Aí o falso veio da tribo de Benjamim. A tribo de Judá é a tribo do leão. A tribo de Benjamim, o escudo dela era o lobo. Quando você não sabe ordenar e pedir, qualquer coisa basta para ti, desde que você tenha algo para provar para alguém que você tem. Vou falar de novo. Eles queriam um rei. Aí quando olham para o rei sentado no trono, quem está lá não é o verdadeiro, quem está lá é o falso. Escuta com carinho, me dê de presente a sua atenção em nome de Jesus. Me dê porque eu estou dizendo para você que enquanto você está em busca do verdadeiro, quer seja na vida sentimental, financeira, espiritual, como pastor, como pastora, como alguém que ama a Deus, pode ter certeza que Satanás sempre vai te apresentar o falso. E o falso vem parecido com verdade, porque o falso, a única coisa que tem é aparência. Porque do ombro para cima não tinha ninguém mais alto que Saul. Vou repetir. Do ombro para cima não tinha ninguém mais alto que Saul. Porque você acha que quem vai te ajudar é quem tem ombro grande. Aí vem Deus no culto dizendo: ei, quem vai tirar essa carga não é quem tem o ombro grande, sou eu, o Senhor, que sou grande. Dá um glória a Deus e aleluia aí. Diga para o teu irmão: o Deus grande vai te tirar dessa. O Deus grande vai te tirar dessa. Quem acredita que o Deus grande vai te tirar dessa, reaja, pelo amor de Deus, com glória a Jesus aí. A gente se fascina com a estética. Quanto mais a perna for torneada, a gente acha que está bom. Quanto mais a barriga for tanquinho, a gente acha que está bom. Quanto mais tiver o tríceps, bíceps. Posso ensinar um segredo? Tudo que é de Deus não vem em boas embalagens. A gente se encanta com a embalagem. Eu não. Você quer ver que as coisas de Deus não vêm em boas embalagens? O cordeiro, que era o cordeiro para o sacrifício de Abraão, ele vem embrulhado em quê? No meio do mato, no capim. Da onde que Abraão ia achar que Deus ia esconder o que ele precisava no meio do mato? Você não entendeu? Você está procurando lá fora, está procurando lá na cúspide de Jesus, está procurando lá no Jesus, foi ali e volta. Quando você não consegue valorizar com o que você precisa, está escondido dentro de uma dessas.
vou falar devagar. Qual que é o problema do Esaú? É que Esaú foi buscar a comida que o pai dele gostava lá fora. E Jacó trouxe que estava dentro do quintal. Você está valorizando o quintal dos outros. Vou falar de novo, você está valorizando o quintal dos outros. Sendo que a bênção está mais perto de você do que você imagina. Eu vim profetizar para você que a unção que vai quebrar o jugo na tua casa vai te dar graça para achar não o que está longe, mas o que está perto. Não o que está longe, mas o que está perto. Não o que está longe, mas o que está perto. Deixa eu sair daqui. O texto vai dizer, não sou eu, que no dia da unção de Saul, no dia do quê? Capítulo 10, Samuel. Aonde está aquele texto, pai? Me ajuda aqui, que fala que Deus, Ele ri dos nossos inimigos e zomba dele. 2:4, né? Falei que era Salmo 2. Põe outra tradução, porque puseram essa tradução aqui. Do seu trono nos céus, o Senhor põe a rica a soa deles. Põe outra, porque a irmã achou que eu não conhecia a Bíblia. Ri aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles. Põe outra tradução. Aquele que habita no céu se rirá e o Senhor zombará deles. Tem hora que Deus, o inimigo olha para a gente e fala assim: esse aí? Levanta a mão. Essa aí? Para ela cantar outro hino daquele vai demorar. Para ela servir a Deus. Eu estava agora pregando terça-feira numa igreja, que quando a irmã foi entregar um dízimo de 5.000 no altar, o capeta se manifestou na vida da filha dela e disse assim: desgraçado, porque você fez ela dar o que ela dava 10 anos atrás. Então tinha 10 anos que ela não dava oferta nem dízimo. Às vezes, você sabe qual é a arma que o diabo está trabalhando nesses últimos dias? O diabo não está trabalhando com prostituição, porque ele descobriu que a gente ficou atento para essas coisas. O diabo não está trabalhando com adultério, porque ele sabe que a gente descobriu e ficou atento para essas coisas. O diabo não está trabalhando com mentira, porque ele sabe que a gente descobriu e a gente está atento. O diabo não está trabalhando com calúnia, porque ele sabe que a gente descobriu e está atento. O diabo não está trabalhando com divisão de igreja, porque todo dia acontece uma, não só aqui, mas em qualquer ministério. Com o que o diabo está trabalhando? O diabo levantou uma ferramenta que ele descobriu, que derruba mais do que adultério, que derruba mais do que prostituição, que derruba mais do que mentira, do que a perseguição. Qual é, pastor? Desânimo. Porque se ele desanimar você, você mente. Se ele desanimar você, você prostitui. Se ele desanimar você, você adultera. Se ele desanimar você, você torna perseguidor de alguém. Só tem que Deus te trouxe aqui hoje para dizer: a unção que vai entrar na tua casa vai expulsar fora o desânimo, vai colocar fora o desânimo. Eu estou dizendo que Deus vai te fortalecer ao ponto de você chegar aonde Deus falou que você chegaria. Dá para reagir aí, pelo amor de Deus? Foi o que ele fez com Saul. Saul começou bem. Saul começou até profetizando, igual nós. Não sei se ele tinha ninja, celular, não sei o que ele tinha. A Bíblia diz que ele vai no meio do rancho dos profetas. E a Bíblia diz que ele profetiza. O único detalhe
que ele vai parar no sepulcro de Raquel, e ele não vai avançar. Ele é profeta, mas volta para o sepulcro. Tem gente que é profeta, mas volta para a vida morta que Deus tirou ele. Eu vim profetizar para você. É noite de sair de sepulcro. Ai meu Deus, eu estou dizendo que é noite de romper com coisas que morreram. É noite de parar de chorar por coisas que não vai voltar. É noite de erguer a cabeça e dizer: Deus tem um vivo caminho na minha frente. Deus tem uma história nova na minha vida. Só quem crê reage. Tem gente que profetiza e volta para o sepulcro. Aquilo lá que era casamento, parece a música da Iracema. Iracema que era mulher de verdade. Tem hora que a gente profetiza, e quando acaba o culto a gente diz assim: nossa Deus, eu pulei tão lá na igreja, eu fiquei tanto Deus lá na igreja, mas agora eu estou aqui tão triste, tão sozinho. Você profetizou da carne, porque profecia no espírito e faz acreditar que a palavra que foi liberada ao meu respeito, ela vai se cumprir na hora e no momento exato. Espera aí, como assim, pastor? Os ossos secos estavam onde? Os ossos secos estavam onde? O máximo que o inimigo pode fazer é colocar você como osso, mas não pode pisar em você. Vou falar de novo. A tristeza te desanimou tanto que você ficou no osso. Eu já fiquei no osso. Não é fisicamente, não é esteticamente. No osso da fé. A angústia era tão forte. E um dia eu queria entender a angústia de Davi, quando ele diz assim: a angústia do inferno se apoderou de mim. A angústia era tão forte na vida de Davi, que ele classificou ela como angústia do inferno. Onde está isso, pastor? Salmo 116. Põe aqui. Ama o Senhor porque Ele ouve a minha voz. Continua pondo. Porque inclinou para mim os seus ouvidos, portanto evacuei enquanto eu viver. Cordéis de morte me secaram, e angústia do inferno se apoderou de mim. Eu estou falando que o homem segundo o coração de Deus, ele sentiu uma angústia que ele classificou ela como angústia do inferno. Eu nunca cheguei nessa, mas já cheguei perto. Eu nunca cheguei nessa, mas já cheguei perto. Eu estou pregando aqui para gente que não vai chegar nessa. Porque antes dessa angústia bater na sua porta, Deus vai colocar, Deus vai cercar, a unção vai entrar dentro da tua casa. Oh meu Deus, será que eu vim pregar para a pessoa certa? Ele fala, pastor Ribamar, ele disse assim: apoderar de mim, encontrei-me em aperto. Ele vai falar de duas situações que essa angústia produziu nele. Aperto fala de sufocamento, sem espaço. Aquele dia que você acorda no meio da madrugada e olha para a cama sozinho. Aquele dia que você acorda e olha para o marido e ele está lá. Você olha para o outro lado, a mulher está lá. Aquele dia que você olha para frente, para trás, para a direita, para a esquerda, você se acha sem espaço.
Mas eu vim profetizar para você. A unção de Deus em 2019 vai abrir espaço. Vou repetir, a unção de Deus vai quebrar os apertos. Vou repetir, a unção de Deus vai quebrar os apertos. Eu vim profetizar para ti, essa parede que o diabo levantou lá dentro da tua casa, esse muro que o diabo levantou dentro da sua vida, eu estou profetizando com o azeite destilado na minha boca. O Senhor vai retirar da tua casa esse aperto e essa angústia. Dá para você dar um glória de pentecostal? Aperto. Só que dá uma mensagem. Mas ele fala que o aperto, o espaço diminuído, gera tristeza. E deixa eu te falar uma coisa. Quando a tristeza chega, você não canta, você não prega, você não dizima, você não oferta, você não quer trabalhar para Deus. Quando a tristeza chega, a vida do Lulu Santos faz sentido, sei lá. Vamos tocando a vida. Vamos crendo que qualquer hora a porta abre. Vamos crendo que qualquer hora esse casamento muda. Vamos crendo que qualquer hora o profeta para na minha frente, dá umas 4 rajadas e diz que Deus é comigo. Eu me alegro, mas quando chega lá em casa eu entristeço de novo. Sei lá. Vamos comendo o ovo, mas a clara não tem gosto, não tem sentido. Vamos vivendo. Vamos vivendo. Qualquer hora meus filhos vão se converter. Qualquer hora meu marido vai se converter. Qualquer hora. Qualquer hora o pastor vai se engraçar comigo e dizer: ó, vou te consagrar pastor, a pastora. Aí a gente vai vivendo. Vai vivendo. Só Deus que Deus não te chamou você para ir vivendo. Deus te chamou para ser vida. Vou repetir. Jesus disse assim: e a vida de Deus está em você. Diga assim: a unção de Deus. Da próxima vez, tira gente morta aqui da frente para mim quando eu estiver pregando. Pega a mão e fala comigo assim: Deus. Fala comigo assim: Deus. Fala: Deus está dizendo para mim. Fala: Deus está dizendo para mim. Fala: Deus está dizendo para mim que a tristeza não vai tirar de mim o direito de viver. Você não tem noção. Para quanta gente que eu estou pregando aqui hoje que perdeu o sentido da vida. É essa mãe que parou a vida dela porque vive em função do filho. É esse pai que trabalha até mais tarde para trazer um ganho extra porque ele quer que o filho dele vista um tênis de marca, coisa que ele não teve. É essa mulher que está me ouvindo aqui hoje, que faz tempo que você não sabe o que é prazer. Você finge um prazer só para vender para o teu marido que está tudo bem. Você aprendeu a arte. Você vende uma imagem. Faz tempo que você não sente que é mulher mais. Sei lá, vou vivendo. Faz tempo que você não come uma comida de prazer, porque a sua mulher nunca aprendeu a cozinhar direito. Aí ela pergunta: tá bom, meu amor? Tá bom. Enche o bucho? Tá bom. Sei lá.
Você vai vivendo. Você vem para o culto, aí todo mundo posta lá no grupo, foi forte. Mas você não viu nada de forte, foi forte. Sei lá. Você vai vivendo. Porque você não tem mais idade para tentar coisa nova. Aí você vai contentando com o que tem. Sei lá. Sei lá. Não tem força para arregaçar a manga. Aí vai vivendo do cardápio dos outros, da sugestão dos outros. Aí vem Deus na primeira sexta-feira dizendo: a minha unção vai quebrar o jugo. A minha unção vai arrancar o que é falso. Dá para você bater palma e glorificar. Sei lá. Pega a tua mão e fala comigo assim: a unção de Deus. Na minha vida, na minha casa, na minha história, vai arrancar daqui até o final desse mês todo o jugo que o diabo colocou, que a vida colocou, que as minhas escolhas colocaram. Como a unção de Deus, ela me faz ser o que eu jamais seria. A unção de Deus me coloca em lugares que eu jamais chegaria. Então, enquanto eu estou aqui, a unção de Deus está indo. Só para a gente pensar. Quando Deus disse para não tocar na árvore, Eva já existia? Não. Deus pediu para Adão não tocar na árvore. Deus não pediu para Eva. Mas quando Deus deu Eva, Deus achou na cabeça que Adão ia proteger ela. Toma cuidado com o que você pede. Porque o que você pede vai te dar a força para proteger o que você está pedindo. Vou repetir. Deus chamou Adão e disse: no meio de tantas árvores que tem aqui, eu vou te dar uma árvore. Uma é o meu dízimo. O dia que tu tocar nela, tu vai morrer. Porque quando a gente não protege o que a gente pede a Deus, a gente morre por aquilo que a gente pediu a Deus. Por que tem um monte de crente dentro da igreja morto espiritualmente? Porque pediu coisas erradas para Deus. Deus, eu quero ser pastor. Quer? Vou te dar. Mas para você ser pastor, você tem que aprender a conviver com a calúnia dos outros, com a traição dos outros, com a mentira dos outros. Da onde que saiu o termo ladrão? Não foi lá fora não. Foi o primeiro crente da igreja que chamou o pastor de ladrão. Isso pegou. Eu postei algo no grupo essa semana que poucas pessoas atentou porque eu postei. A Bíblia vai dizer que José, Gênesis 37, José é o filho querido de José é o filho querido de, assim como você é o filho querido de Deus.
O pai, para expressar o amor pelo filho, fez o quê? O pai fez uma túnica de destaque. Porque quando você ama alguém, esse alguém consegue destaque na sua vida, no seu coração. Eu não disse de gostar, eu disse de amar. Porque gostar você troca de noite para o dia. Porque quem gosta, gosta performance. Quem ama, ama o defeito. Por isso que amar é complicado. Quem gosta, gosta da performance. Tem que ter química, tem que ter cheiro. Tem que ter pegada. Porque a gente ama performance. Eu gosto de falar essas coisas assim, porque os assembleanos ficam doidinhos comigo quando eu faço isso. Mas vamos lá para frente. Quem ama, porque uma das atitudes do amor é não pedir explicação. Quando o amor exige explicação, ele é cobrança, ele não é amor. Ah, pastor, prova para mim na Bíblia. Provo. Lucas 15. Lucas 15 é a demonstração do amor de Deus. Aí fala de um filho que foi comer, de um filho que desviou, que largou. Quando ele voltou para casa, o pai perguntou onde ele estava. Você tem que ler a Bíblia, irmão, está aí na Bíblia. Um dia perguntaram para Deus o que é amor. Deus disse: eu vou te contar uma história que diz para mim o que é amor. Amor é o filho que vai se meter com porco, é filho que vai se meter com coisa ruim, mas quando ele voltar para casa, o meu amor vai apagar o pecado dele. Vem falar que Deus não fez isso conosco. Quantas vezes você já caiu? Eu já caí muitas vezes. Eu ia falar uma palavra que eu falei essa semana, a irmã quase escandalizou. Segurei ela que ficou. Quantas vezes você perdeu o alvo? Porque pecado nada mais é do que perder o alvo. Você fez em nome de uma carência, em nome de uma solidão, em nome de um momento. Aí quando você voltou em si, porque a Bíblia diz assim: e quando o menino caiu em si, ele ensaiou uma oração, ele não orou ela. Aleluia. Oh Jesus. Eu me impressiono com o amor de Deus, irmão. Porque eu mereci o inferno. É assim que os meus inimigos acham que eu mereci o inferno. E você também. Tem gente que fica fazendo a contabilidade, contando os dias que a porta vai fechar. Tem gente que fica fazendo a contabilidade, o dia que você vai ir. Todo dia ele põe o celular do lado, ela põe o celular do lado, para ver você. Vou dizer na minha linguagem, se você arregar, você dizer, só tem que o amor de Deus é tão forte na sua vida, que quando o menino vai vir, põe aqui para me mostrar isso aqui, porque eu estou falando e as pessoas estão duvidando. Lucas 15. E poucos dias depois, o filho mais novo, o direito da primogenitura, o direito do dinheiro, dos bens, era do primogênito. O que esse menino está dizendo aqui, pedindo ao pai o dinheiro? Já que esse velho não morre, eu quero viver a minha vida. Tem gente que queria desfrutar o que é teu, pensando que você ia morrer.
mas Deus está te dando vida. Ajuntando tudo. Ajuntando o quê? Partiu para onde? Espera aí. E ali o quê? Espera aí. Na casa do pai. Põe agora o 14. Espera aí. Ele tinha experimentado fome na casa do pai? Espera aí. Tem coisa que a gente só sofre pois está longe do... Você está sofrendo porque você está longe do... Seu casamento está destruído porque você está longe do... A sua vida financeira está destruída porque você está longe do... Está acontecendo coisa na tua vida porque você está longe do... É aquela menina que tem 30 anos, 40 anos, 50 anos e fica ainda... Ah, pai, tudo é o pai. Ai, meu pai, meu pai, meu pai. Vai crescer, menina. Vai crescer, macho. É bem verdade que a gente só entende pai quando a gente vira pai. Porque até a gente virar pai, a gente briga com o pai da gente. Mas o dia que a gente tem filho, a gente fala: rapaz. Quantos pais aconteceu isso aqui? Com quantos pais? Você brigava, o dia que tu virou pai, tu disse: cara, que tarefa difícil ser pai. Ser pai. Ou quem acha que ser pai é maravilha, levanta a mão aí. Ninguém, nem pai levantou a mão aí. Agora, quem acha que ser pai é ser complicado, levanta a mão. Olha para trás aí, irmãs, ó. Porque você acha que é ruim ser mãe, mas também ser pai é complicado. Pega a tua mãe e fala assim: longe do pai. Três coisas aconteceu com ele: fome, padecimento e necessidade. Diga todas as vezes que eu estou longe do pai. Três coisas acontecem na minha vida. O que acontece? Fome de quê? Aqui não é fome de comida só. Porque nós nascemos com uma fome. Qual é ela? A fome de reconhecimento. Quando lá na escola riscava para você e o seu amiguinho correr, lembra? A professora da educação física dizia: corre, quem chegar primeiro. Você gostava de chegar por último? Porque você queria chegar na sala dizendo o quê? Eu ganhei. Então aquela música não faz sentido, né? Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. Porque nós lutamos por reconhecimento. Todos nós. Só tem que esse filho aqui, ó. Verso 15, eu termino. E chegou um dos cidadãos daquela terra, ao qual mandou para o seu campo para apacentar porcos. Verso 16. E desejava encher o seu estômago com bolotas. Um dia eu vou explicar isso aqui. Não tem nada a ver com o que os pregadores pregam aí, que os porcos comiam e ninguém lhe dava nada. Porque longe do pai ninguém te dá nada. E aí começa o trabalho de dar volta. Volta lá, eu estou no texto que diz sobre paternidade. Eu estou falando que a unção da paternidade quebra o jugo. Aí o texto diz assim: e caindo em si disse: quantos tem trabalhadores do meu pai que tem abundância de pão? Ele está comendo bolota e os trabalhadores do pai dele têm pão. O que o texto está dizendo? Qual pai que tendo pão
vai dar escorpião para o filho. Porque todo pai tem pão em casa. Olha para o teu irmão, diga: não vai faltar provisão para você em 2019. A tua casa vai ter pão, a tua casa vai ter prosperidade. Você vai ter dinheiro para pagar suas contas, você vai ter dinheiro para andar de cabeça erguida, você vai ter dinheiro para não passar humilhação. Você crê no que eu estou pregando? Põe a mão na tua cabeça e diga: eu tomo posse dessa palavra na minha vida. Eu tomo posse dessa palavra. Qual a maior guerra do diabo? Que você não tem pão, porque quem não tem pão murmura contra Deus, murmura contra o Pai. Deixa eu concluir. Eu aqui pereço de fome. Verso 18: levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e direi: o Pai, pequei contra ti, contra o céu e perante ti. Verso 19: já não sou digno de ser o quê? Chamado de quê? Faz-me como o quê? Verso 20, deixa eu correr. Levantando-se, foi para o seu pai, e quando estava de longe, viu seu pai, moveu-se de íntima compaixão, e correndo lançou-lhe o pescoço e o beijou. Verso 21, e o filho disse: pai, pequei contra ti, perante ti, já não sou digno de ser chamado seu filho. Verso 22, mas o pai disse o quê? Trazei depressa a melhor, e ponde o quê? Pega na tua mão, diga assim: eu como filho. Eu como filho, as irmãs vão dizer filha, tá? Diga: eu como filho tenho o direito dado por Deus. Direito o quê? É o que Deus vai te dar até meia-noite de hoje. Deus vai te dar o quê? Hã? Vai te dar o quê? Deus vai te dar o quê? O que é roupa? Isaías 61:3, rapidinho. Eu tenho 5 minutos para acabar a mensagem. Lê comigo bem alto. Põe outra tradução para mim, que tem uma tradução. Quando eu fizer assim, procura a tradução que eu estou falando de roupa. Amém? Vamos lá? Vamos lá? Acha a palavra roupa aqui para mim, por favor. Aqui, ó. Vamos lá comigo? Lê comigo bem forte. Olha para quem está do seu lado, só para lembrar ele, diga assim: vai ter mudança de roupa, meu irmão. Diga: vai ter mudança de roupa, meu irmão. Diga: vai ter mudança de roupa, meu irmão. Mas não é qualquer roupa que Deus está dizendo, é roupa de festa. Pega a tua mão, volta lá para o 15, Lucas 15, e fique em pé, por favor. Aleluia. Que sexta-feira abençoada, ó. Sexta-feira abençoada. Há quem disse que a igreja vai acabar, né? Aí, ó. Estamos de férias, chovendo, mas o Senhor da glória, Ele é o Senhor da igreja.
vida é pesada. Mas com Jesus, fala 3 coisas que a unção vai trazer para mim. Roupa, anel e sandália. Diga 3 coisas que a unção vai trazer para mim. Primeiro eu te falei de coisas que a unção tirou, né? Tristeza, depressão, falsidade. A unção tem esse poder. Terça-feira eu ri muito, até liguei para o Lidivaldo, que alguém me ligou e disse assim: você disse lá na igreja. Eu falei: mano, não falei nada na igreja. Eu falei lá dentro do escritório. Alguém que te trouxe estava lá dentro do escritório. Porque se você quer provar um fofoqueiro, tem que contar uma coisa perto dele. Não precisa pular, não precisa soltar. Fofoqueiro, você pega ele contando algo para ele. E se alguém te retrucar, você pode saber que você não pode nunca mais contar com ele. Pastor, Deus prova a gente todo tempo. Todo tempo. Deus sabe se a gente pode ser chopana ou se a gente pode ser um edifício. Depende o tanto que você permite ser escavado. Quem é escavado no raso só serve para ser uma chopana. Mas quem tem profundidade pode levantar um prédio de 20 metros. Se é chopana ou é prédio? Então até onde você aceita ser caluniado, ser provado, ser escavado? Porque para fazer um prédio, tem que fazer um bom alicerce. E o bom alicerce não está no raso. Está como? Então Deus está dizendo para você: você quer parar para quê? Você quer desanimar para quê? Se eu estou te escavando e você gritando. Hã? Sim ou não? Sim ou não? Sim. A Stephanie que mexe com construção, dá para construir, a Stephanie, no raso, um prédio de 20, tem que fazer o quê? Tem que o quê? A metade do... A metade do tamanho para baixo. Irmão. Deus está dizendo: eu posso levantar algo grande aí? Então deixa eu te enterrar para baixo um pouco. Não vai ficar do jeito que está não, irmão. Tem um ser parado aí perto da senhora agora. E ele é grande, tá? Ele é grande, tá? Eu vi Deus te envolvendo, tá? Eu vi Deus dizendo: diga para ela, Alexandre, que eu estou virando ela ao avesso. Diga para ela que eu estou quebrando todo o espírito da loucura. Alguém consagrou no terreno de Umbanda, lá no Guamá. Pegaram 7 agulhas e enfiaram. E ela sente no final da tarde como se a agulha penetrasse no corpo dela. Estou mentindo, irmã. Eu estou mentindo, corre. Toca no altar porque o altar te brinda. Toca no altar porque o altar te recebe a cura, recebe a unção. Unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Abriu-se aqui, ó.
É você que vai buscar o seu milagre. Quando você era bastante jovem, a Erundina disse que protegeria a sua casa. A Erundina ficava escondida debaixo da pia da sua casa. Alguém tirou. Mas você nunca mais se sentiu protegida. Vem buscar a tua libertação que eu tenho para ti. Eu quero dizer para você que eu sou mais forte do que a Erundina. Vem buscar a tua libertação, corre. Corre e vem buscar a tua libertação. Não vou atrás da senhora não. É uma senhora. Eu não vou atrás da senhora. Ela disse que te protegia? Ela disse que ia te proteger? Sim. Por que ela não protegia teu irmão? Porque eu fui liberta. Espera aí. Abre aqui. Quem disse que ia proteger a senhora? Eles iam me proteger. Quem ia te proteger? Os demônios. Ah, é? Você na mão. Você está achando que eu estou brincando de culto? Glória a Deus. A força foi a... Glória a Deus. Os demônios não têm mais autorização. Respira. E diga a Satanás. Acabou. Acabou. A partir de hoje, A partir de hoje, eu faço uma aliança com Jesus. eu faço uma aliança com Jesus. Eu creio. Não Olha aqui. Eu creio em Jesus Cristo, eu creio. Os demônios que estavam lá dentro da casa, olha para mim. A senhora não aceita ver mais tanta briga dentro de casa. Não, A senhora não aceita ver mais filha atacando uma outra. não. A senhora não aceita. Hoje a senhora fez uma oração à tarde. Fiz. Deus, por que o senhor não me mata? Por que o senhor não acaba com a minha vida? É porque alguém lá dentro do Sevilha, tu não mora lá, mas tem uma casa dentro do Sevilha. Tem algo. Era lá que os demônios escondiam. Mas no glória a Deus da igreja, a maldição foi quebrada. No aleluia da igreja, a maldição foi destruída. Não desista, não pare de lutar, não pare de adorar. Levanta teus olhos e vê. Deus está restaurando os teus sonhos. Vem firme com a tua mão. E a tua visão. Recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. A senhora mora onde? Em Coraci. Fala nisso, nós estamos chegando lá em Coraci, viu? Estamos chegando lá. E se tem uma coisa que eu tenho é coragem. Quem me conhece sabe. Quando eu ponho um negócio na cabeça, irmão, só deu para tirar. De vez em quando ele tira os negócios que eu ponho na minha cabeça. Tem alguém da sua casa aqui hoje? Tem minha filha, Grita o nome dela, só o nome dela para mim. Laís. Grita bem forte.
Laís. Fala assim, Laís. Laís. Hoje, Deus toca no Abraão. Deus toca no Abraão. Quem é Abraão? Meu neto. Tu vai bater palma. Recebe a cura. Tu vai dar glória a Deus ou quer de boca fechada? Recebe a unção. Tu vai dar glória a Jesus ou vai ficar de boca? Unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Essa mulher está toda destruída por dentro. Talvez você não tenha noção do que está acontecendo aqui. Não tem. Eu sei que você não tem noção. Porque tem 14 pessoas incorporadas agora. Agora, pastor. Agora. Tem 14 pessoas incorporadas. Com turbante vermelho na cabeça. Cobra minha casa. Cobra aquilo que leva o meu nome e meu sobrenome, Jesus. Os terreiros de Umbanda estão agora. Cadê as 10 pessoas? Corre para o altar, porque é a noite da tua libertação. Tu precisa desfazer o teu pacto que tu fez com a aliança que tu fez no passado com o diabo. Os guias que você pediu para abençoar a tua vida sentimental. Será que eu vou ter que te buscar aí? Ou você vai vir aqui para frente? São 14. É rápido. É rápido. Onde você escuta a voz de demônios lá dentro da sua casa. Você escuta a ação do diabo lá dentro da tua família. Você escuta barulho de faca que bate. Você escuta barulho de cadeado, porta se abrindo, e quando você sai não tem ninguém. Deixa eu falar para a senhora. Tem uma peça íntima da senhora lá no terreiro, tá? A pombagira vestiu ela, tá? E está incorporada nela lá agora. Eu estou escutando o barulho do tambor. São 14. São 14 pessoas. Aqui tem 1, 2, 3, 4. Tem mais 10 aí. Eu não posso crer por você. Eu estou tentando acabar o culto 9h15 no máximo. Se você me ajudar, eu vou conseguir. Se você me ajudar, eu vou conseguir. Aqui ó, um pastor Lindomar, pastor Douglas, nessa moça aí, né? Moça, olha para mim. Uma aliança desfeita hoje contra vocês dois, tá? Tem uma espada, eu estou escutando o barulho da faca arriscada aí, tá? Falta ainda, eu não posso crer por você. Canta, Pedro, canta. Já não ouço mais a sua voz. Você não tem mais tempo para vir aqui. Deixa eu fazer a pergunta para a senhora. Só quer sair daqui liberta hoje? A senhora de óculos quer sair daqui liberta hoje? A senhora de óculos aqui, ó. De óculos não, que eu vi óculos de roxo aí, eu acho que é roxo isso aí. Vem cá. Jogaram terra de cemitério para dentro da casa da senhora. Para que não tenha paz lá dentro da casa da senhora. Para a senhora saber que é Deus que está me usando. A primeira letra do nome tem que ter a letra E. Qual é a primeira letra do nome da senhora? A primeira letra do nome da senhora? É. No santo lugar, eu quero te. Está no umbigo dela. Está no umbigo dela. Uma irmã de coragem. Coloca a mão no umbigo dela. Fica em pé, minha princesa. Fica em pé. Posso fazer uma pergunta para a senhora? Só me dá liberdade para fazer? Quando a senhora deita na cama, a senhora sente que alguém deita do lado da senhora? Sente? Responde para mim. É um demônio que deita com a senhora. Deixa ela do jeito que está, senão a pessoa se ofende. Deixa. Amém? Tem mais 3 pessoas. Eu posso fazer Posso falar com o senhor? Posso? O senhor tem idade para ser meu pai, mas o senhor me dá liberdade para ser profeta? O senhor sabe que tem uma pombagira que sai do caminho do senhor hoje. Você sabe que tem um demônio que cruzou o caminho do senhor? Que por os primeiros 6 meses ele faz o senhor pensar
Só um minuto, gente, daqui a pouco a gente vai orar. Ele faz você pensar, agir como homem. Depois 6 meses, ele coloca uma fragilidade do senhor, como se fosse uma mulher. É um demônio metá. 6 meses homem, 6 meses mulher. Verdade. Estou mentindo? Não. Eu estou mentindo? Não. Eu não vim brincar com a fé de ninguém aqui hoje. Eu vim para a guerra. Hoje eu fui lá na boca de fumo. O menino aqui da igreja desviou. E o traficante falou assim: pastor, eu só não mato ele se o senhor vier aqui. Falei, eu vou morrer junto, né? Aí fui consertando daqui lá. Senhor Jesus, tem misericórdia, mano. Aleluia, glória a Deus. Aí quando eu entrei lá, o cara falou assim: se tem um profeta aqui em Belém que eu respeito é o Senhor. Ei, glória. Resumir, ele falou assim: fala, eu não vou falar a linguagem que ele falou, fala para ele não pisar aqui mais, porque nem o Senhor vai vir buscar ele mais. Estenda a mão. Pega a chave da sua casa, o documento, a peça de roupa. Levanta bem alto se você puder fazer isso. Sua bolsa. Irmã, quando a senhora levantou, a senhora aí, irmã, quando a senhora levantou as mãos assim, ó, é só que está balançando a mão. Parou um anjo aí agora, entregou um óleo de chave na tua mão e está dizendo que essa porta não fica fechada não. Abraça essa moça que está aí do teu lado, porque a depressão cai sobre ela, a porta abre, vai cantar um cântico de vitória. Há um renovo de Deus que chega aí.